Segunda Reis, capítulo 19. Nós vamos ler no versículo 10 e 11. Depois nós vamos ler do 14 ao 16. Eu vou ler aqui, porque de repente eu não enxergo lá, então eu vou ler aqui na Bíblia mesmo. Então vamos lá, Segunda Reis, capítulo 19, versículo 10. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz, Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Agora nós vamos lá no versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Amém? Vamos orar então. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Vamos ver o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite, nesta tarde. Ó Deus, em nome de Jesus, nós louvamos e te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos porque nós cremos em ti, Senhor. Nós te louvamos porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Louvores maravilhosos, Senhor, que ouvimos e podemos cantar juntos, Senhor, com este grupo de louvor que se apresenta aqui nesta tarde. Ó Senhor, nossos louvores já chegaram a ti. Ó Senhor, ofertamos a ti, Senhor, que é um memorial diante de ti. Ó Deus, agora vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a sairmos daqui restaurados e edificados para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém? É chique ou não é a nossa igreja? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Não tem como não falar, não tem como passar despercebido, né? Aqui é muito chique. Obrigada aos irmãos Gil, pastor Márcio, que eu vi aqui, os outros diáconos. Muito obrigada. Assim eu já posso ficar aqui atrás. A afronta já caiu por terra, Marcinha. Mas não é afronta, é o tamanho que não ajuda, né? O tamanho não ajuda. Pois bem, lemos a palavra do Senhor, um capítulo antes que a pastora Marcela leu a semana passada. Ela leu o capítulo 20 e eu li no capítulo 19. Eu vou pôr um título nessa mensagem que chama Deus de Resposta. Pois bem, o rei da Síria, Senaqueribe, ele conquistou muitas nações ao redor ali de Jerusalém. Todas as nações ele conquistou. E ele mandou uma carta para o rei Ezequias, dizendo que não confie no seu Deus, porque vocês vão cair. Não confie, não se engane, porque vocês viram o que eu fiz em todas as outras nações, com essa não será diferente. Se fosse eu, poderia até ir tomar satisfação, não é? A gente às vezes toma satisfação de algumas coisas. Ontem mesmo a pastora estava contando, quem estava aqui ontem à tarde, 5:30 da tarde, sobre o menininho pacificador. Pois bem, meu neto estava jogando bola terça-feira na rua e a bola era dele. Só que o menino era maior e tinha mais habilidade e a bola ficava só no pé do menino. E eu comecei a olhar aquilo. Falei, meu Deus do céu. Eu comecei a olhar, comecei a olhar aquilo. E ele fazia de tudo para pegar a bola, e quando ele pegava, e ele não estava reclamando, quem estava pensando era eu. Aí, ele fazia de tudo, pegava a bola, e quando ele conseguia jogar no gol, é um portão de uma casa lá que não tem ninguém que mora, o portão lá é o gol. E ele fazia gol, às vezes não fazia, e eu comecei a ficar, né, mas graças a Deus não falei nada. Porque se eu tivesse falado, eu ia passar uma vergonha aqui ontem. Ninguém sabia, mas eu sabia, e o Espírito Santo também. Então, eu não tirei satisfação, nada. E hoje, meu filho chegou, porque o Miguel está na escolinha de futebol. E hoje ele chegou, precisa ver o jogo que o Miguel fez ontem.
Eu falei, olha, se eu tivesse falado, eu ia acabar com a brincadeira na rua. Eu ia deixar o menino chateado e o Miguel chateado, porque ele estava fazendo de tudo para pegar a bola, de tudo, de tudo. E o que ele estava fazendo? Estava aprendendo. Estava aprendendo. E eu, na quarta-feira, depois do almoço, ainda estava pensando nisso. Eu falei, puxa vida, né? Mas depois pensei, ainda bem que eu não falei, porque eu não acabei com a brincadeira. Quando foi quarta-feira de tarde, a Marcinha estava aqui, não estava? Viu que a pastora falou e eu não passei vergonha diante de Deus, e nem diante do Espírito Santo, e nem diante do meu neto e dos meninos lá na rua. Porque eu saio com ele na rua para brincar, que eu não deixo ele sozinho, né? Então a gente fica lá uma hora e meia em pé, esperando ele jogar bola. Mas é bom, vale a pena, faz parte, né, Marcela? Faz parte. Então, pois bem, o rei Ezequias também não foi tirar satisfação com o rei Senaqueribe. O rei Ezequias era um homem de oração. Nós vimos semana passada que ele orou, e Deus acrescentou para ele 15 anos da vida dele, mais 15. E aqui também, ele foi aonde? Ele foi no templo, ele foi orar. Ele foi apresentar a carta de afronta que o rei Senaqueribe mandou para ele e para o exército e para todo o povo de Jerusalém. E ele foi apresentar diante do Senhor. Nós aqui, às vezes não temos a oportunidade, ou a hora que nós precisamos vir ao templo, porque naquela época oravam-se no templo, mas Jesus veio e falou, vai no seu quarto, feche a sua porta e ore, e lá em secreto, Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Eu quero parar aqui só a passagem aqui do rei Ezequias. Eu vou contar um testemunho rapidamente que aconteceu em fevereiro comigo. Assim como muitas casas, a minha também chegou o Covid. Né? Chegou o Covid. Então, a minha nora teve Covid e eu fiquei apavorada. Quando chegou a notícia, primeiro era uma gripe. Um resfriado. Não é? Um resfriado. Depois, mãe, acho que é uma sinusite. Tá. Olha, agora tem mais sintomas. E lá no serviço dela, vai fazer o exame. Meio-dia chegou o resultado. O Edinho mandou uma mensagem, positivo. Eu fiquei com as pernas bamba. Eu sou meio mole. Eu fiquei com as pernas bamba. Meu marido levantou do sofá e foi molhar as flores. Meio-dia. Na sua casa você molha a flor meio-dia? Meu marido foi molhar a flor ao meio-dia. E eu fui lá no fundo do quintal, eu tenho umas flores lá bonitas. Eu falei para ele, você não ficou nervoso? Ele falou assim, não. Molhando flor ao meio-dia. Daí, eu entrego nas mãos de Deus. Eu falei, amém, vamos entregar. Aí já veio já começa a vir as notícias, né? O Edinho também não vai poder trabalhar, a Rama também, lógico que não. Miguel, 2 médicos, tira o Miguel da casa dos avós. Esse menino está em casa desde quase que nasceu. 15 dias sem ficar, me vem o menino. Porque o Edinho falou, não pode mesmo. E nós obedecemos. Aí o médico falou, os avós ficam de quarentena também. Vai fazer exame. Fui fazer exame, deu negativo. O Edinho fez exame, deu negativo. Só ela que deu positivo. E vocês sabem o drama que é. Não é brincadeira. Não é uma doença que você pode cuidar da pessoa. Você tem que se afastar da pessoa. Então eu fiquei muito apavorada. Daí quando foi de noite, eu fui orar no meu quarto. Eu fui orar. Tem um hino da harpa cristã antigo, fala que o crente, quando perde a esperança, ele vai orar. Eu fui orar. Eu estava muito nervosa, muito apavorada. A gente não sabe o que vai dar na pessoa. Então, eu fui orar. Quando eu me ajoelhei, falei, Deus do céu, tenha misericórdia. Eu comecei a minha oração. E o Espírito Santo me fez lembrar que quando eu tinha 14 anos, eu tinha uma irmã, que agora ela já mora no céu com Jesus, mas ela passou por um período de muito medo. Foi muito medo que ela passou. E não adiantava dormir no mesmo quarto, eu tinha que dormir na mesma cama que ela. E ela me chamava. Ela foi muito usada por Deus, depois desse período de muito medo. E a vida inteira ela foi muito usada por Deus. E daí, eu fui dormir com ela no quarto, na mesma cama. E naquela noite, eu sonhei que entre a junção assim da parede, tinha uma mão estendida, assim.
E eu falava assim para ela: você não precisa ter medo. Olha quem está nos guardando. Olha quem está nos guardando. O Senhor Jesus enviou o seu anjo e a mão dele está nos guardando. E eu falava isso para ela no sonho. Quando eu acordei, eu contei para os meus pais também eram pastores também. Nós oramos junto, oramos com ela, contei para ela. E graças a Deus foi indo e esse medo passou. O Espírito Santo me fez lembrar que naquela noite, o Senhor me mostrou isso aí. E eu lembrei de uma pregação do pastor Toninho, em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Vou ver se eu acho aqui para vocês. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Falei: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas não custa nada o Senhor mostrar. Eu sei, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Eu sei disso, mas às vezes a gente fica meio assim. Senhor, parece que o coração gelado. Parece que, Senhor, eu estou sozinha. Senhor, será que nós estamos sozinhos? Mas nós não estamos sozinhos. Você que está enfrentando alguma enfermidade, você que está enfrentando alguma luta, você não está sozinho. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois bem, depois que eu fiz o exame, me deu uma dor nas costas muito forte, eu não sei, por causa da ansiedade, não sei o que foi. Eu precisei ir no ortopedista. E marquei na clínica e fui no ortopedista, acho que uns 10 dias depois. E eu entrei na clínica, eu subi a rampa, tem uma rampa para subir, eu subi. Daí a mocinha parou, veio a febre, né? A temperatura, não, febre a gente não quer ter. Ver a temperatura e passar o álcool, e ela falou assim para mim: quantos anos a senhora tem? Agora eu vou falar a minha idade, né? 59. Ela falou assim: então, eu não posso liberar o seu acompanhante. Aí eu olhei para trás e falei: será que tem uma pessoa muito próxima de mim? Não pode ficar muito próximo, né? Será que tem uma pessoa muito próxima de mim que essa mocinha viu? E não tinha ninguém. Eu olhei na rampa e não tinha ninguém. Daí ela dava um sorriso para mim assim, muito simpático. E eu falava: moça, eu estou sozinha. E ela olhava para mim e ela dava risada, assim, simpática. Acho que ela falou: meu Deus, o que está acontecendo com essa senhora? E eu falava: moça, eu estou sozinha. Eu falei 3 vezes. E 3 vezes ela questionou que eu não podia entrar. Eu falei: Senhor do céu. Eu comecei a ficar irritada, você acredita? Comecei a ficar irritada, brava. Mas não falei nada para ela. Só falei: ela não está vendo que eu estou sozinha? Ela falou: tudo bem, minha senhora, podem entrar. Eu entrei. Quando eu peguei a senha para ser atendida, o Espírito Santo falou para mim: você não está sozinha. Eu não sei o que aquela moça viu, eu não conheço a moça, eu não vi nada, eu não senti nada, eu não sei o que aquela moça viu. O Espírito de Deus abriu os olhos daquela moça, ela viu meu acompanhante, deixou meu acompanhante entrar comigo, e eu sentei na cadeira. Aquele temor, me deu um temor diante de Deus, me deu um temor, um medo, que eu falei: meu Deus, o Senhor responde a nossa oração. Eu fiz essa oração há mais de 10 dias, e o Senhor respondeu. Essa moça viu o anjo do Senhor entrando comigo nessa clínica. Eu não estou sozinha. Eu fiquei sentado um tempo ali, orando. Falei: eu não posso chorar. Eu estou numa clínica, vai tudo perguntar: o que a senhora tem? Daí mesmo que a moça fala: não está bem mesmo. Não está bem mesmo. Aí eu não chorei, ali eu não chorei, mas eu fiquei agradecendo ao Senhor. O Senhor não tinha assim por que mostrar para alguém, mas foi misericórdia, foi graça, foi favor imerecido. E eu cheguei na minha casa, eu contei para o meu esposo, ele falou: eu creio. Aí contei para as minhas noras, eu falei: olha, o Senhor está conosco. Liguei para a Rama que estava com Covid, falei: em nome de Jesus, Rama, você vai ser curada
curada pelo poder do nome de Jesus. Você não vai ficar com essa doença, você não vai ser internada. Ela falou, eu creio. Ela falou, Leninha, eu estou sem sentir cheiro, estou sem olfato. Vamos orar, eu falei para ela. Quando foi mais tarde, o Espírito Santo moveu o meu espírito e eu mandei uma mensagem para ela: Rama, hoje você vai começar a sentir o cheiro. E ela não tinha visto a mensagem. Ela saiu do banheiro, ela sentiu o cheiro do bife que o Edinho estava fazendo para ela. Ela mandou um zap para mim chorando: Leninha, eu já estou sentindo o cheiro. Oh, glória a Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aconteceu isso na minha casa de janeiro para fevereiro deste ano. Ah, meus queridos, Deus é um Deus que responde a oração. Quando você ora, o Senhor Deus vê a sua insignificância diante da impossibilidade, diante de uma afronta, o Senhor Deus vê que você está orando, que você está ali clamando porque você não tem força, porque você não consegue, porque mesmo que você vai tirar satisfação, vai piorar a situação, porque você não consegue viver, você não consegue viver assim, dessa forma. Então o Espírito Santo vem e dá-nos resposta. A resposta do rei Ezequias veio através do profeta Isaías. Nós vamos ler aqui no capítulo 19, versículo 21 e versículo 22. Deixa eu só achar aqui. Capítulo 19, versículo 21 e versículo 22 de 2 Reis. Ah, meus queridos, o Senhor não deixa a gente sem resposta. O crente que ora, o crente que batalha, o crente que jejua, o crente que está sempre aqui fazendo a campanha. Ah, o Senhor ouve e responde a nossa oração. Glória a Deus por isso. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele, que é o rei Senaqueribe. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz? E contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Foi contra Deus que o rei Senaqueribe falou: ah, não acredite no seu Deus, ah, não se fie nesse Deus não, que vocês vão cair. Mas não, meus queridos, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus responde na hora certa, quando tem que responder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora para terminar, nós vamos ler o versículo 34. Vamos começar no 34 do mesmo capítulo. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Vamos começar no 32, porque eu errei aqui. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, nem a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Olha, meus queridos, não vamos desanimar, não vamos voltar para trás e falar assim: a luta é muito grande, eu não consigo, a afronta é demais e eu não vou conseguir. Você vai conseguir, você vai vencer. Você entra lá no seu quarto, você fecha a porta, você ajoelha lá. Se você não puder ajoelhar, você se senta, você se deita, mas você clama, você ora, você pede, até que no seu coração você sinta paz. A hora que você sentir paz, você para de orar, daí você vai deitar e você vai dormir tranquilo. Quando amanhã raiar, é outro dia, é outra história, e a vitória vem para a glória e para a honra do nome do Senhor. O Senhor não só prometeu, como cumpriu. Versículo 35 do capítulo 19. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres.
Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. E se vocês continuarem lendo, e lá morreu. Irmãos, ninguém afronta a Deus e fica em pé. Ninguém afronta a Deus e fica em pé. Ninguém afronta você e fica em pé. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos crer na palavra do Senhor, nós vamos continuar firmes, nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar em pé, nós vamos continuar na leitura, nós vamos continuar na oração, nós vamos continuar na campanha, nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar a ter fé. Às vezes pensa, ai, não tenho fé, ai, a minha fé está desfalecida. Não, em o nome do Senhor Jesus, nesta tarde, receba mais uma porção de fé, receba mais a unção do Espírito Santo, receba a vitória do Senhor, receba a paz, receba o equilíbrio, receba a saúde, em o nome do Senhor. E mais do que isso, receba a resposta de Deus para todos os seus problemas, para todos os seus dilemas e para todos aqueles que te afrontarem. Em nome de Jesus, você vai estar aqui em pé, dando esse testemunho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma oração bem pequenininha. Você que está se sentindo afrontado, triste, amedrontado, põe a mão no seu coração. E você que está bem também põe a mão no coração, porque aqui a gente não vai expor ninguém. Vamos pôr todos a mão no coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, estamos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu não sei o coração, a mente das pessoas que estão aqui presencial ou online. Eu não sei, Senhor, o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é Deus de resposta, o Senhor é Deus de vitória. Ó Senhor, seja o que for que esta pessoa esteja enfrentando, dá a ela vitória, dá a ela ânimo, dá a ela saúde, dá ânimo, Senhor, refrigera a alma. Ó Senhor, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia, Senhor, a todos nós pelas águas tranquilas, para que nós possamos, Senhor, ó Jesus, ver que nem o rei Ezequias ele viu, Senhor, a situação se reverter. Nenhuma flecha foi disparada, nenhum soldado assírio entrou em Jerusalém, mas Jerusalém continua em pé, para a glória e honra do nome do Senhor. E nós continuaremos em pé, porque temos o Espírito Santo que nos ajuda e que nos auxilia. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está e esteve aqui nesta tarde. Muito obrigada. Amém, Jesus. Amém. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.